A data é 28 de fevereiro de 2026. E aconteceu. O evento que o mundo inteiro temia. O estopim de um conflito que pode ser sem precedentes. Pois é, ele finalmente chegou. Depois do colapso total das negociações diplomáticas, não tem mais volta. Uma ofensiva militar massiva, super coordenada, foi lançada contra o Irã pelos Estados Unidos e por Israel. É oficial. A guerra no Oriente Médio, numa escala que a gente não via há décadas, começou. Então, vamos tentar entender o que aconteceu. Para começar, vamos analisar a audácia e o impacto imediato dessa ofensiva inicial, essa onda de ataques que deu início a tudo. O nome oficial da operação, segundo o Pentágono, é Operação Fúria Épica. E olha, os objetivos declarados não deixam nenhuma dúvida, viu? Decapitação da liderança e destruição de infraestrutura estratégica. A meta é bem clara: eliminar a ameaça nuclear iraniana de uma vez por todas e, ao mesmo tempo, encorajar uma derrubada do regime de dentro para fora. E os ataques foram direto no coração do poder. O bairro de Pastor, lá em Teherã, onde fica o complexo do líder supremo, foi atingido em cheio. E aí, claro, a guerra de informações já começou com tudo. Fontes de Israel afirmam que o Ayatollah Khamenei morreu, enquanto a mídia estatal iraniana diz que ele está seguro num bunker. A verdade, num momento como esse, é a primeira a morrer, né? Vira uma arma. Sabe aquela ideia de um ataque cirúrgico, rápido, contido? Esquece. Isso evaporou em questão de horas. Agora a gente precisa falar da escalada, de como isso se transformou numa crise regional num piscar de olhos. E essa frase resume tudo. O regime não caiu. Pelo contrário, a resposta iraniana foi rapidíssima e brutal. A Guarda Revolucionária já lançou ondas de mísseis balísticos e drones kamikaze contra Israel, forçando milhões de pessoas a correrem desesperadas para abrigos. Mas, e aqui está o ponto que muda tudo. O desenvolvimento que é, de longe, o mais perigoso até agora. A retaliação do Irã não ficou só em Israel. Eles decidiram expandir o campo de batalha de uma forma, assim, dramática. Para entender a gravidade, olha só isso. Mísseis iranianos atingiram bases militares dos Estados Unidos por todo o Golfo Pérsico. Já temos confirmação de ataques no Catar, no Kuwait, no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos, onde destroços, inclusive, já causaram vítimas civis em Dubai. Então, vamos deixar claro, isso aqui não é mais um conflito bilateral. É uma guerra regional aberta, envolvendo diretamente as forças americanas. Ok, e qual é o preço disso tudo? Vamos focar agora nas consequências imediatas, tanto humanas quanto econômicas. Porque o custo real desse conflito já está batendo na porta de todo mundo. Esse número aqui é simplesmente assustador. Apenas 4% de conectividade de internet resta dentro do Irã. O governo impôs um apagão quase total, isolando uma nação inteira do mundo bem no meio de bombardeios para controlar a informação. E para nós, para o resto do mundo, o impacto chega de outro jeito. A ONU já convocou uma reunião de emergência, temendo uma catástrofe global. O alerta máximo para todos os outros países neste momento é econômico. E a razão está neste número. Cerca de um terço de todo o petróleo transportado por mar no mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Com o estreito se tornando uma zona de guerra, qualquer interrupção ali significa um choque inflacionário global imediato. Certo. Com a situação escalando a cada minuto, o que os especialistas em inteligência, os analistas geopolíticos estão projetando? Vamos analisar os caminhos possíveis a partir de agora. Fontes de inteligência dizem que a fase inicial da operação foi planejada para durar 4 dias de bombardeios intensos. A questão é que o objetivo declarado de aniquilar a capacidade militar iraniana, bom, isso sugere uma campanha muito mais longa, um ciclo vicioso de ataques e retaliações. O Atlantic Council, um centro de estudos bem importante, já traçou 3 desfechos principais. O primeiro, a radicalização. O regime sobrevive, mas se torna ainda mais agressivo. O segundo, mudança de regime. A pressão militar dá certo e um novo governo surge. E o terceiro, talvez o mais temido por todos, o vácuo de poder, que levaria o Irã ao caos total em uma guerra civil. Mas o ponto crucial agora talvez não seja nem qual desses cenários vai acontecer. O risco real é o que os analistas chamam de efeito de arrasto. Como o Irã atacou bases em países vizinhos, o perigo real é que nações como Catar e os Emirados sejam puxadas para o fogo cruzado, transformando isso numa guerra total no Oriente Médio. E isso nos leva à questão final, e talvez a mais sombria de todas. Numa guerra que se espalha como um dominó,
derrubando um país após o outro, a própria noção de vitória se torna quase irrelevante. A pergunta que fica no ar é: num conflito assim, pode realmente haver um vencedor?